Nesse vídeo eu quero te explicar como que eu troquei o meu emprego por um negócio digital de muito mais sucesso, como foi essa transição, como foi que tudo começou e como você pode talvez seguir os mesmos passos, fazer algo parecido. Vamos nessa. Olha só, para começo de conversa, eu preciso te contar a trajetória inteira de como eu consegui o meu último emprego, porque vai te ajudar a entender a coisa. Comecei a criar conteúdo em 2018, quando eu ainda trabalhava. Então eu trabalhava numa corretora de seguros e eu comecei a criar conteúdo. Eu já estava lá há 3 anos, ia ficar mais 2 ainda até 2020, finalzinho de 2019. E eu fui criando conteúdo em tempo paralelo. Então o que eu fazia? Nas horas que eu não estava no trabalho, e talvez você ouça meus passarinhos aqui no fundo do vídeo hoje. Nas horas que eu não estava no trabalho, ou eu estava lendo, ou eu estava escrevendo, gravando, criando conteúdo. Então, era muito simples a rotina. Sair do trabalho, eu vou consumir conteúdo, eu vou aprender coisas novas, eu vou ler, eu vou ganhar coisas novas que eu não sei para poder ensinar as pessoas e eu vou falar sobre essas coisas. Cara, é simples assim mesmo. Tu vai ler, estudar e tu vai falar sobre o que lê e estuda. Era essa minha regra comigo mesmo. É esse o meu combinado entre eu e eu mesmo, sacou? A ideia era sempre ser o mais simples possível. Eu não ia definir tema, eu não ia definir nicho, eu não ia definir persona, nada. Eu só ia fazer esse trabalho, estudar e falar sobre o que eu estudei. Por quê? A intenção era, no começo, o primeiro ano, cara, deixa eu entender o que é essa internet. Deixa eu entender o que é criar conteúdo. Deixa eu entender como que é construir um negócio digital. Deixa eu descobrir as ferramentas. Deixa eu descobrir as coisas que existem. Então, se você ainda não sabe mexer em todas as ferramentas, se você ainda não entende o que é, tu não precisa saber como funciona, como fazer, só o que é. O que é o e-mail marketing, o que são as automações de Instagram, o que é cada uma das redes sociais que existem. Se você não entende essas coisas ainda, você ainda está no começo, você ainda tem que estar preocupado em aprender. Então eu estava preocupado com isso. O meu tempo de fora do trabalho era o tempo de construção do meu negócio aos poucos. Não precisava ter pressa, porque eu estaria sustentando a minha vida com o meu trabalho. O que eu ganhava lá no trabalho era suficiente para eu pagar as coisas que eu precisava. Inclusive comecei ganhando R$ 800, depois estava ganhando R$ 2.000 nessa época. Beleza. Comecei a produzir conteúdo ali em 2018, até que em 2020 o meu Instagram começou a crescer. 2019, no finalzinho de 2019, eu saí desse primeiro trabalho e fiquei só com o meu negócio na internet. O meu negócio em 2020 não dava muito dinheiro, mas ele já me dava os R$ 2.000 por mês que meu trabalho me dava. Então eu fiz essa primeira transição de abandonar este primeiro trabalho para ganhar a mesma coisa de forma bem arriscada. Por quê? Porque ganhar a mesma coisa no teu negócio que você ganha no teu trabalho pode não ser previsível. Tu pode ganhar um mês e no outro mês ganhar muito menos. E no outro mês ganhar menos ainda. Então não é garantido que tu vai ganhar todos os meses o que tu precisa. Então é arriscado demais. Só que foi o que eu fiz. Beleza, eu fiz isso. Aí, depois de ter feito isso, eu fui lá ganhando os meus 2, 3 mil por mês em 2020. Minha empresa em 2020, inclusive, faturou R$ 180.000. Só que de lucro era isso, era R$ 2.000 por mês mais ou menos o que eu tinha para mim. Em 2021, eu fui me casei com a Milene, e aí as nossas despesas subiram. Então eu fui para 4 mil de despesa, 3 mil, 4 mil. E aí eu comecei a precisar de um trabalho. Porque o meu negócio ainda estava se construindo, eu não podia sugar da empresa. Então isso é uma coisa importante, né? Muita gente não entende isso. Tu não quer sugar da tua empresa no começo. Você quer deixar o dinheiro ficar no caixa para ser reinvestido. Cara, os primeiros 2, 3 anos, tu quer reinvestir praticamente todo o dinheiro, porque é o que vai fazer a empresa crescer, entendeu? É o que vai fazer o negócio aumentar. Então, não adianta tu tentar tirar tudo e tratar a empresa como um emprego. Você vai quebrar ela. Então, eu comecei em 2021, quando a gente casou, eu comecei a pensar em ter um outro trabalho. Cara, vou precisar de um outro emprego
para manter o negócio crescendo, dá para fazer ele em tempo parcial, talvez ele perca um pouco de energia, mas eu pelo menos vou estar sustentando a minha família sem sugar a minha empresa. E aí, por causa da internet, eu achei um emprego. Então, por causa do meu conteúdo, dos meus posts, das minhas legendas, das coisas que eu falava no story, um cara me encontrou e me chamou, cara, por que não aplica aqui numa vaga de copywriter que tem na minha empresa? Tu aplica nessa vaga e vamos ver se você passa no processo seletivo. Eu acho que você tem potencial. Então ele me abriu o olho para uma vaga que eu não estava procurando. Eu queria uma fonte de renda mais estável, que era um salário, mas eu não sabia onde encontrar. E daí, por causa do meu conteúdo na internet, eu achei. Inclusive, isso é uma coisa que aconteceu com vários alunos meus. Desde que começaram a produzir conteúdo nos meus moldes e mostrar as coisas que eles entendem, eles receberam propostas de emprego. Tu tem que fazer meu curso de carrosséis. Tá aqui na descrição desse vídeo, custa R$27. Eu te ensino a fazer post no feed carrossel do jeito que eu faço. E isso é o que já trouxe oportunidade de emprego para mim e várias pessoas, vários alunos meus. Então, o conteúdo abriu as portas para o meu próximo emprego. E nesse emprego eu comecei a poder sustentar minha família, porque eu comecei ganhando R$2.500 e esse salário foi subindo ao longo do tempo. E aí ele se somava aos R$2.000 que eu consegui tirar da minha empresa. E aí isso foi ajudando a sustentar a casa. E aí eu comecei em 2021 e fiquei um ano nesse emprego. Neste um ano, eu fiz exatamente a mesma coisa. Cara, eu vou estudar no tempo livre e produzir conteúdo. Então era só isso. Eu ia para o trabalho e no tempo livre eu estava estudando e produzindo conteúdo. Nasceu meu filho, a gente comprou um cachorro, a gente mudou de estado, foi morar longe da família. Com tudo o que estava acontecendo, ainda dava para tirar 1 hora, 1 hora e meia do dia para estudar e produzir conteúdo. E aí o que eu fiz? Eu fui construindo o meu perfil do Instagram. Era só Instagram na época. E o que eu fui construindo no perfil? Uma história da minha vida. O que eu estava almejando? Então, vamos lá, vamos quebrar isso em etapas. Primeiro, eu defini um objetivo para a minha vida naquela época. E era um objetivo de produtividade. Eu vou melhorar a minha produtividade porque eu tenho meu trabalho, eu tenho meu negócio, eu tenho que cuidar dos meus filhos, do meu filho, era só um naquela época, eu tenho que cuidar da minha esposa e eu ainda tenho que estudar e produzir conteúdo. Então eu vou ter que me tornar mais produtivo, vou ter que organizar minha vida. Eu tenho que ir na academia, tenho que rezar, cara, todas as coisas da vida, né? Eu vou achar um jeito de conciliar tudo que eu tenho que fazer e eu vou mostrar para as pessoas eu indo atrás disso. E quando eu comecei a fazer isso, foi que eu comecei a criar uma história para as pessoas acompanharem. E isso foi fazendo com que elas se perguntassem o que eu estava fazendo, como eu estava fazendo aquilo e se interessassem por comprar mais produtos meus. Então, eu comecei a narrar minha própria vida enquanto eu estava no meu trabalho para poder mostrar ao vivo para as pessoas o avanço ao longo daqueles meses e convencer elas de que eu tinha algo que eu poderia vender para elas, de que elas tinham algo a aprender comigo. Porque eu sabia que no médio e longo prazo, em 1, 2 anos no máximo, eu teria formado audiência suficiente de pessoas vendo que a minha vida estava avançando e preparadas para comprar para que eu pudesse sair do meu trabalho. Então, como que eu preparei a saída do meu trabalho? Criando conteúdo a partir da minha própria mudança, avanço pessoal da minha vida, e depois criando um produto de acordo com isso. Eu fui preparando o caminho para eu poder sair. Qual é o caminho que eu tinha que preparar? Eu usei minha história para construir uma narrativa de solução de um problema. Qual era o problema? Falta de produtividade das pessoas, que era o meu problema. E a minha narrativa era a demonstração de como eu estava resolvendo o meu próprio problema. E conforme eu fui resolvendo, eu fui estruturando esse caminho em um produto, que se tornou o meu curso produtivo. Depois o nome completo é Produtivo pra Caralho. Daí eu fui estruturando esse produto. Quando eu deu 1 ano no meu trabalho, eu cheguei para tomar a decisão. Cara, meu negócio começou a ter bastante gente interessada. Meu perfil cresceu muito. Então, o meu perfil naquela época, cara, ele já tinha batido... Quando eu saí do trabalho, eu já estava com 120 mil seguidores, 130 mil seguidores. Porque o meu perfil cresceu. Eu entrei no trabalho com 20 mil seguidores e saí com 100 mil a mais.
Inclusive porque eu fiz os carrosséis que viralizam, que estão no curso que eu ensino na descrição. E eu saí do trabalho, o número de seguidores não significa muito, né? Sabendo que eu tinha gente suficiente para comprar. Tu tem que saber quantos compradores tu tem, não quantos seguidores. Tu pode sair com muito menos seguidores, desde que você tenha mais compradores no meio deles. Eu tinha poucos compradores nos meus muitos seguidores na época. Mas eu já tinha compradores suficiente para me dar a mesma coisa. De novo, eu saí na mesma coisa. Então, eu ainda não ganhava a mesma coisa que no trabalho, só que eu já tinha feito alguns lançamentos e naqueles lançamentos eu tinha ganhado muito próximo do que eu ganhava no trabalho. Digo, no lançamento eu ganhava até 3, 4 vezes mais que o meu salário, só que aquilo tinha que ser dividido em 6 meses, então não acabava não dando a mesma coisa. Né? Tinha que tirar todos os custos, etc. E aí dividia aquilo em 3, 4, 5, 6 meses. Então não dava a mesma coisa. E daí eu fiz isso e eu saí na fé. Saí, peguei um acerto de saída que ia me suportar por mais 3 meses. E aí, com aquele acerto, eu sabia que eu tinha 3 meses para fazer o negócio virar. E aí sim, com todo o meu tempo livre, em vez de só 1h30, 2 horas por dia, eu passei a ter 8 horas por dia, 10 horas por dia para me dedicar ao meu negócio. Todas as horas do trabalho foram para o meu negócio. E aí sim o negócio explodiu de vez. Então, como que eu saí do meu trabalho então e comecei a fazer o meu negócio digital girar? Primeiro eu passei alguns anos construindo uma base de seguidores. Em segundo lugar, eu narrei a minha trajetória resolvendo os meus problemas. E criei um produto que mostrasse como eu resolvi eles. E aí sim eu saí do trabalho com um produto em mãos, já sendo vendido, e com uma história que já tinha sido vista ao longo de muitos meses. Ou seja, as pessoas já estavam vendo a minha história resolvendo aquele problema que eu estava vendendo no produto há muito tempo. Então eu saí com autoridade e credibilidade suficientes para conseguir vender. Esse é o passo a passo, esse é o caminho que eu tive, que eu trilhei para conseguir construir meu negócio, sair do meu trabalho e ter um negócio que me dá hoje, num mês, o salário de um ano inteiro que eu tinha. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. A gente se vê no próximo. Deixa teu like, compartilha com teus amigos aí. Se inscreve no canal, pô. Ajuda nós. Tamo junto. Um grande abraço, até mais.